Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, quem puder deixar seu like agradeço demais. Vamos lá nesse jogo que eu quero fazer um pós-jogo sobre Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, como tinha prometido pra vocês, promessa é dívida. E também quero comentar algumas coisas que o Abel Ferreira falou na coletiva e eu concordo com ele sobre Palmeiras e Porto. E dar uma cornetada aqui na eleição da FIFA do melhor em campo. E vocês, quero saber a opinião de vocês. Bom, começando aqui rapidamente, aqui falando sobre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Inclusive o Palmeiras vai enfrentar, passando para as oitavas, um time desse grupo. Se o Palmeiras terminar em primeiro, pega o segundo. Se terminar em segundo, pega o primeiro. E para mim tudo leva a crer, e com boa margem eu afirmo isso, que o Paris Saint-Germain será o primeiro colocado. O Botafogo para mim não vai aguentar o Paris Saint-Germain. E o Seattle vai tomar um tubo também do PSG, que para mim não é porque ganhou a Champions, é o melhor futebol do mundo nesse momento, tá? O Atlético de Madrid tomou 4-0 hoje do Paris Saint-Germain e poderia ter tomado mais. O Atlético de Madrid é aquele time que tenta igualar o jogo, é um time que joga na pegada, tudo, mas não foram páreos. É um negócio absurdo a marcação-pressão do Paris Saint-Germain, o toque de bola, a movimentação que esse time tem. O Dembélé nem jogou hoje, que é o principal jogador do Paris Saint-Germain. O time é um time muito coletivo, não depende só do Dembélé, mas é um time muito forte, com uma qualidade de jogo e uma confiança. Assim, você vê o time exalando confiança. O primeiro tempo virou 2-0 e o jogo terminou 4-0 para o PSG. O time do Simeone em nenhum momento conseguiu ameaçar o Paris Saint-Germain. Foi uma vitória assim protocolar. Jogou, tal. Achei que ia ser um jogo mais complicado, que o Atlético de Madrid poderia, por estar mais tempo parado, treinando, apesar que teve um período de férias e tal. O Paris Saint-Germain veio da final de Champions e tal. Não, os caras passaram o carro no Atlético de Madrid. E agora o Atlético de Madrid vai ter que vencer o Botafogo e o Seattle para classificar, porque até contra o Botafogo a disputa fica meio ruim, porque se o Botafogo ganhar do Seattle Sounders hoje e aí o Botafogo conseguiu um empate contra o Atlético de Madrid, ele pode conseguir se classificar mesmo perdendo para o Paris Saint-Germain, desde que não tome uma sacolada igual o Atlético de Madrid tomou. Então o Atlético de Madrid hoje não viu a cor da bola, e por isso que eu acho muito importante o Palmeiras classificar em primeiro, porque o time do PSG é um negócio surreal o que esses caras estão jogando de bola. Aquele Vitinha, Fabian Ruiz, a zaga muito sólida, Donnarumma é um grande goleiro, um ataque muito móvel, Hakimi na lateral direita, Nuno Mendes, melhor lateral esquerdo do mundo. Que timaço, é um timaço. Para mim é o favorito a ganhar a Copa do Mundo de Clubes, e se puder fugir deles. O Atlético de Madrid é fácil? Não seria fácil, mas é melhor do que enfrentar o PSG, então eu acho melhor o Palmeiras vencer os próximos dois jogos. Lembrando, a atuação hoje impressionante do Paris Saint-Germain para deixar aplausos, para você aplaudir. Claro que o Bayern ganhou de 10-0, mas é contra o Auckland City, um time amador, né? A maioria de todos os jogadores trabalham em outras coisas, então não é nem um time profissional. E a gente esperava que o Bayern fizesse um monte mesmo, é um time muito forte. Mas para mim a vitória do time francês foi muito mais para atenção do que a do Bayern, apesar dos 10 gols. Sobre o Abel Ferreira, ele falou uma coisa da coletiva que eu concordo com ele, e por isso que o Palmeiras acabou não vencendo o Porto hoje. E isso já vem de um certo tempo. O Palmeiras perde gols demais. A tomada de decisão do Palmeiras em alguns lances é muito ruim. O Estevão precisa melhorar isso para a carreira dele, porque ele teve diversas oportunidades hoje. Ele atrapalhou o Rios na hora de fazer o gol. Claro que é vontade, tudo. O Maurício perdeu um gol com o goleiro no chão, sabe? O canto estava aberto, em cima estava aberto. Claro que falando de longe é fácil, mas são chances que você não pode perder. O Palmeiras ganhando o jogo hoje daria um grande passo para classificar em primeiro. E aí não sabe se classificar em primeiro, se vai conseguir passar das oitavas. Mas, como eu falei, tem uma grande diferença você enfrentar o PSG, enfrentar o Atlético de Madrid ou até um Botafogo, ou até um Seattle Sounders, que eu acho que não tem chance de passar no grupo. Mas o Estevão hoje, por exemplo, foi eleito o melhor em campo. Alguém achou que o Estevão foi o melhor em campo? Parece que é votação popular isso, né? Mas mesmo assim, quem votou, vocês estavam assistindo o quê? O Aníbal Moreno jogou mais bola do que o Estevão. O Everton foi melhor do que o Estevão. O Gomes jogou muita bola hoje também, jogou muito na zaga, o Gustavo Gomes. O Vitor Roque foi melhor do que ele. O Alan entrou no jogo, deu um ritmo ali legal, conseguiu fazer coisa que o Estevão não conseguiu, por exemplo, acertar um chute no gol. Então achei que o Estevão foi muito abaixo mesmo. Acho que a gente teve várias oportunidades, não fizemos os gols e por isso que nós não vencemos. E o Abel falou isso na coletiva, que não é ele que finaliza. A gente
cobra o Abel Ferreira muitas vezes, a gente fala que, por exemplo, a crítica antes desse jogo, o Palmeiras está devendo uma grande atuação contra um time bom, contra um time grande. Jogamos contra o Porto hoje, jogamos muito melhor. Então o time entregou. Então ponto para o Abel Ferreira, certo? O time conseguiu entregar, fazer uma grande atuação, se impôs, foi para cima, tentou ganhar o jogo. O Porto também teve as suas oportunidades, mas o Palmeiras teve mais chances e o Palmeiras não venceu. Os jogadores que pecaram na finalização, a tomada de decisão é do jogador. O Abel não tem como pegar a mão do jogador e falar, olha, você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Estevão, ao invés de você chutar, toca. Estevão, ao invés de você tocar agora, você chuta. Levanta a cabeça, finaliza no gol. Ele perdeu gols que perderam as oportunidades, caíram no pé dele e do Maurício, a maioria, e não conseguiu ser efetivo. O Felipe Anderson também é um jogador que pra mim tem que ser já cobrado muito no Palmeiras, porque tá aqui já há mais de um ano e não consegue decolar. Pra mim fez um jogo muito abaixo. Fez uma coisa em outra, roubou uma bola ali, mas assim, muito. O Alan entrou em pouco tempo, você vê a diferença da atuação do Alan, você vê a diferença da atuação do Paulinho. Então eu concordo com o Abel, a gente tem que também ter aquela distribuição, gente. Porque senão tudo é treinador. Se o time não ataca, é o treinador. Se os caras perdem o gol, se o time não cria, é o treinador. Beleza. Vamos colocar a responsabilidade. Agora, você cria, você tem as oportunidades, o Palmeiras marcou pressão, roubou a bola caiu no pé dos caras, os caras erram, a culpa também é do treinador. Onde está a responsabilidade dos jogadores? Então é isso que acontece, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Concordo com o Abel, jogador que tem que ter a sua responsabilidade, senão é muito fácil, ganhou tudo, o treinador é o melhor, tal. Perdeu, empatou, o treinador é o pior. Eu acho que não é bem por aí que a gente, não é por aí que a gente vai analisar as coisas. E para terminar aqui, pessoal, vou falar para vocês o que o jornal A Bola de Portugal colocou. Na capa do jornal, o principal jornal português, diz que o goleiro do Porto salvou o time português, que o Palmeiras jogou melhor e o goleiro foi o destaque e acabou fazendo com que o Porto não perdesse a partida. Isso mostra como o Palmeiras conseguiu se impor contra o Porto. Muitos tinham dúvidas se o Palmeiras conseguiria encarar, que o Porto iria vencer a gente. O João Mário lá falou que sabia como jogar contra o Palmeiras e tudo mais. Só que no final das contas, eles tiveram muita sorte do jogo ter terminado 0-0, porque o Palmeiras foi muito superior ao Porto na maior parte do jogo. O Porto teve algum momento de superioridade, mas o Palmeiras mandou mais na partida. Pena que o resultado não veio. E o principal jornal de Portugal concorda com isso, dizendo que o Palmeiras não venceu porque o goleiro salvou. Agora a bola pra frente. Valeu, galera. Tamo junto aqui. É contra tudo, contra todos. Até a próxima. É nóis.